Eu vou fazer até uma gravação falando um pouco assim sobre essa questão das teorias, né? Que até eu vi nesse vídeo dos Fatos Desconhecidos, que é um canal que eu gosto muito, assisto muito assim para me atualizar, inclusive sobre o que está acontecendo no planeta. E eles fazem umas reportagens assim bem bacanas, né? Eles colocam assim todos os detalhes. Só que, infelizmente, às vezes há algumas coisas que eles não podem dar uma ênfase ou não podem dizer com certeza determinadas coisas. E algumas vezes ainda fazem perceber que essas teorias são apenas teorias de pessoas malucas e etc. Então eu quero agora aqui desmistificar uma coisa, galera. O que são teorias? Teoria de Einstein, teorias aí que realmente já ganharam até prêmios por causa disso. Prêmio Nobel e tudo mais. A grande questão e outras teorias que, porque só louco pensa ou só louco fala sobre isso. Pera um pouquinho, galera. Vamos enfatizar aqui, vamos colocar os pratos limpos aqui, as coisas. Por exemplo, teorias da existência de outras civilizações galácticas, ou seja, a teoria, né? Teoria que existem seres galácticos que já vieram à Terra, que existem e que são de fora da Terra, de outros planetas, outros sistemas e tudo mais. Então até há um certo até julgamento, né? Um preconceito, de certa forma, sobre aquelas pessoas que acreditam que exista os objetos voadores não identificados, os OVNIs e tudo mais. Então, quem acredita nisso, eles são até vistos de uma forma diferente. Mas espera um pouco, são teorias para aqueles que não acreditam. Mas e para quem já teve contato? E para quem realmente já os viu? E quem, por exemplo, já viu até as naves? Quem realmente a viu até em outro plano dimensional? Deixa de ser teoria para uma realidade. Então, o que antes para a sociedade, para aquelas pessoas incrédulas, né, para as mídias convencionais, isto não existe, são apenas teorias. Mas não, hoje está sendo comprovado essas teorias. Está sendo comprovada as teorias que esses objetos existem, que são de seres de fora da Terra. Eles não são feitos pela mão do homem, então são extraterrenos. E saem de dentro, inclusive, muitas vezes dos oceanos, vêm sim do espaço. Muitos astrônomos, astrofísicos estão dizendo aí, inclusive, que o Arama lá, que era aquele objeto interestelar que cruzou nosso sistema solar, que ele não é realmente uma rocha, ele é uma estrutura de civilizações galácticas, como se fosse uma sonda espacial de outra civilização. Então, há muitas comprovações, como a própria Marinha Americana afirmar que os vídeos não eram de objetos aqui da Terra. Então, muitos sinais, muitas coisas já foram confirmadas. Mas ainda as pessoas dizem que são teorias. Mas espera um pouco, até povos antigos, relatos históricos comprovam que sim, existem seres que nos visitaram. Houveram naves aí que caíram, que foram até resgatadas. Tem os programas aí que foram feitos, os lugares Roswell, Varginha, entre tantas outras coisas aí, até no Brasil principalmente, que o Brasil é muito visitado, tem bases realmente subterrâneas aqui. Então, para mim, quando eu ouço assim que teorias são só teorias e são teorias que não dá para ter crédito, poxa, como que não dá para ter crédito? São mais do que teorias, são comprovações aí através do tempo, até histórico, desde povos antigos já desenhavam naves em suas paredes, em suas tabuletas, desde povos de mais de 6.000 anos, como os sumérios, os egípcios, sempre mostrando ali povos de outras estrelas e até indicando nas suas escritas que estrelas, de quais estrelas e lugares esses povos eram.
Isso aí é um relato histórico, e ele está aqui até hoje para a gente poder enxergar e estudar. Não foi feito de brincadeira. Foi feito para nós hoje observarmos e sabermos que eles existem. Então, deixa de ser teoria para ser uma realidade. Daí vamos falar outra teoria que realmente também mencionou lá no vídeo que eu assisti do Muito Quisto por Mim, Fatos Desconhecidos, sobre a questão do Puff Daddy, do rapper americano P. Diddy, que foi preso, e que daí há umas teorias que há túneis subterrâneos, há teorias que tem muitas pessoas querendo queimar arquivos para poder apagar provas que poderiam ser incriminadoras com eles, porque também há uma situação de realmente muitas pessoas, muitos famosos estarem implicados sobre isso. Bom, vamos focar nisso então agora. Queridos, primeiramente nós sabemos que sim, há túneis subterrâneos, isso já foi comprovado, isso já tem matérias aí de outras épocas, não só dessa época agora, do P. Diddy. Há muitas casas, tem numa reportagem, isso daí já comprova tudo que eu estou falando aqui, no Gentili, no programa lá do Gentili, não lembro agora o nome do programa, e um doutor que mora lá nos Estados Unidos, aquele doutor Hollywood lá conhecido, ele foi lá e na entrevista, a última entrevista que teve aí, faz o ano passado, final do ano, não sei, pouco tempo, poucos meses, ele fala que descobriu sem querer na cozinha, no chão da cozinha, no azulejo, no mármore, ele clicou lá no seu que abriu uma passagem subterrânea que ele nem teve coragem ele adentrou, mas não foi profundamente onde iria, ou seja, não tinha fim, ele não teve coragem. Então ele disse que comprou uma mansão de uma famosa de Hollywood, uma antiga famosa de Hollywood. Eu já fiz vídeo sobre isso no canal Plutarco, tá? Depois vocês podem procurar aí, mas eu já fiz falando sobre isso, tá bem? De qualquer forma, vamos lá. Então ele fala que ele encontrou, é um brasileiro, Dr. Hollywood lá, aquele doutor famoso que faz cirurgias plásticas e tudo mais. Ele falou há pouco tempo que encontrou um túnel subterrâneo em uma das mansões, ou seja, uma mansão também nem é de uma pessoa tão conhecida assim, é uma pessoa conhecida assim, mas mais antiga, nem tão relevante. Se na casa dela tinha esses túneis, imagine nas outras então. Estas casas, essas mansões foram construídas através, esses túneis até poderiam existir antes mesmo das mansões serem construídas. Mas vamos falar sobre a questão das teorias. Sim, ele está preso, sim, há um complô, não digo nem complô, um grupo de pessoas com más intenções, pessoas malvadas, malvadas que fazem mal ao próximo, sim, e é uma rede grandiosa que engloba vários países, inclusive até o Brasil, a África, entre tantos outros, onde esses poderosos, para seus benefícios próprios, para seus mel prazer, inclusive às vezes necessidade de partes do corpo, vamos falar dessa forma, se quero que vocês entendam, entre outras palavras, que precisam, ou de pessoas pequenas, e a partes, às vezes, de pessoas. Então, isto acontece nesses túneis, além de serem lugares ritualísticos, lugares onde interligam entre as mansões até museus, até escolas e lugares específicos. E também lugares ritualísticos. Servem para esse lado obscuro, lá dos bastidores, do profundo bastidores do que acontece e que nós somos os últimos a saber. Aí eu pergunto, isso são apenas teorias? Sendo que o rapaz achou um túnel na própria casa, um brasileiro, doutor lá famoso também, que mora lá, e comprovou-se simplesmente, sutilmente, essa verdade que existem túneis. E também há muitas matérias que túneis já foram descobertos, tem muito lá, que não sai muito aqui para o Brasil. Mas lá eu já vi muitas matérias também, em inglês e tudo mais, mas vocês podem buscar sobre isso. Então os túneis existem sim, ponto. Não é teoria mais. Outra coisa,
Porque querem, vamos dizer assim, queima de arquivo, querem apagar as provas que eles têm lá, incriminadores. Isto, eu não vou dizer que, porque o PDID causou esse incêndio todo. Não tem nada a ver uma coisa, que isso aí também é a viagem da maionese. Agora, que muitas mansões que, sim, continham muitas coisas incriminadoras de muitos famosos, sim, isto é questão de digitais, isto é questão de apagar os rastros. Sim, muitas coisas algumas coisas, aliás, podem ter acontecido de forma assim que, puxa, já que está acontecendo esse fogaréu todo, vamos deixar acontecer, ou vamos botar um foguinho aqui e deixar alastrar, porque realmente nós vamos sair ilesos, nós temos seguro, então não vai nos prejudicar financeiramente, e vamos partir. Sim, isto pode ter acontecido, porque uniria o útil ao agradável. Depois nós vamos chegar ao que cometeu tudo isso, no final das contas, né? O que esse fogaréu, da onde saiu esse fogaréu aí lá em Hollywood, Los Angeles. Mas a grande questão é, o que deixa de ser teoria? Deixa de ser teoria que, sim, muitas pessoas famosas, atores, atrizes, músicos, senhores da indústria do cinema, da música, da política, estão envolvidos, sim, com o caso Didi. Isso não é teoria. Muitos, se pudessem, apagaria sim suas provas, deixaria queimar tudo. Muitos, se pudessem, faria isso. Por que a casa do Didi não pegou fogo? A casa do Didi não pegou, mas ela já foi toda vistoriada. O que mais tem para achar lá, se já os órgãos competentes lá já visitaram ela totalmente? Então ali não tem mais o que esconder. O que tem que esconder são nas casas dos outros artistas. Então, o que eu quero dizer é que algumas pessoas podem sim ter aproveitado essa situação para, deixa então, ou até vamos botar alguma coisinha aqui para aquecer logo isso aí e acabar com tudo. Mas existe um lado também que daí pode ser considerado teoria, mas eu digo que para mim é realidade, que é a questão da espiritualidade. Porque a luz está chegando no planeta. Cristo está chegando cada vez mais no planeta. A luz está avançando. E isto quer dizer que nada mais ficará escondido. E a limpeza está sendo feita. A limpeza está sendo feita. Então é preciso sim curar esses miasmas. E é através dos elementos naturais da natureza. É através sim que vai limpando todas essas regiões, para nascer uma nova terra. Você pode ver que, por exemplo, quando uma plantação ela pega fogo, essas cinzas elas se tornam adubo para uma boa plantação a seguir. Ela não destrói a terra ainda fica mais adubada para tudo ser plantado. Então, o que eu quero dizer é que muitas coisas boas, através dessas coisas ruins que acontecem, vão acontecer também. Coisas maravilhosas a seguir. Mas sim, temos esses solavancos iniciais. Quem começou tudo isso? Sim, é a Mãe Natureza, queridos. Isso não é só lá em Los Angeles. Isso não é só lá. Mas lá, qualquer um que bote uma fogueirinha, que sai ali, vai fazer um churrasquinho, vai acampar. Qualquer coisa, que joga uma bituca de cigarro ali numa época de seca, realmente, porque a seca está pegando firme, não é só no Brasil, não. Mais de 40 cidades pegaram fogo em 2024, lá no estado de São Paulo só. Não estou falando nem no resto do Brasil, no estado de São Paulo. Então, isso acontece também no exterior. E Los Angeles sempre tem um foco disso, já está acontecendo ano após ano. Então é algo natural, queridos. Mas muitas pessoas se aproveitam disso. Então, sim, muitos que estão queimando arquivo ali. Mas isso não quer dizer que vão ficar ilesos. Eles vão ser implicados sim, porque precisa que eles reconheçam o erro que cometeram e comecem a fazer as coisas certas. Então, por isso que eu digo, esses famosos,
que ainda adoram. Tem alguns que são cegos, tão cegos que fazem adoração ao mal, fazem rituais para o mal, essas coisas. Então, esses principalmente, vão haver muitas notícias em 2025 sobre isso. E daí, essa questão ritualística vai deixar de ser teoria, só porque está escondida, feito às cegas, feito escondido da população maior. Então, o que eu digo, temos que ter muito respeito, fatos desconhecidos, com as teorias, porque elas não são apenas teorias. Se elas estão sendo ditas de alguma forma, em alguma linha do tempo, ela existe. É a mesma coisa que falar se o unicórnio existe. O unicórnio existe? Sim, existe. Pode não existir agora, aqui diante dos nossos olhos, mas em outras dimensões, em outras realidades paralelas, sim, existe. E inclusive já existiu aqui antes, principalmente em níveis de frequência consciencial maiores. Então, o unicórnio existe? Sim, ele já foi criado, ele já existiu, ele só não existe agora diante de nós. Muitas coisas já foram extintas, inclusive os dinossauros, ainda bem, mas um dia será comprovado e deixará de ser teoria. Então, respeito com as teorias, porque realmente temos que dar valor. Nada é por acaso. E as verdades vão chegar depois, mesmo que sejam chocantes. Perfeito? Então, gratidão a todos, muitas bênçãos e até a próxima, queridos.